E aí, você está pronto para investir? Você que está me acompanhando aqui no Instagram. E aí, você está pronto para investir? Você que está me acompanhando aqui no Facebook? Para saber se você está pronto para investir, você precisa responder a umas perguntinhas. Eu preparei as perguntinhas e vou te falar agora. Assim você já fica preparado. Quanto você tem para investir? Quando você vai precisar do seu dinheiro de volta? E que nível de risco você está disposta a correr? E aí, você já tem resposta para essas perguntas? Você vai precisar de ter essas respostas, porque assim vai ficar mais fácil para você começar a fazer as suas escolhas de investimentos. Por que eu já estou lançando essas perguntas para você? Porque o tema de hoje é justamente esse: investimentos. Como escolher e investir em diversos tipos de investimento. Eu já tenho vindo aqui e falado para você muitas vezes a respeito do seu dever de casa. Você lembra qual é o seu dever de casa? Porque antes de começar a investir além da reserva, você precisa ter feito o seu dever de casa. Eu vou te lembrar e em seguida nós vamos falar a respeito dos investimentos além da reserva. Vamos lá? Passo 1, organização financeira, porque o dinheiro adora organização e o dinheiro adora atenção. Vida no azul. Você viver no azul quer dizer parar de pagar juros. Então, você sempre, ao longo do mês inteiro, está com o seu orçamento no azul. Sobras financeiras constantes. Se você vai investir, você precisa ter sobras. Se você quiser avançar com a sua prosperidade, você precisa ter sobras financeiras todos os meses. Ok, não precisa ser uma fortuna de sobra, mas precisa ter sobras financeiras constantes. Aí você vai para o passo seguinte, que é montar a sua reserva financeira. Você que me segue aqui já sabe que é de 3 ou 6 vezes, pelo menos, o seu gasto mensal. Aí sim você tem condição de avançar com investimentos além da reserva financeira. Feito o dever de casa, aí sim você vai poder começar a avançar além da reserva. E você pode começar como? Respondendo as 3 perguntas. Vamos lá? Isso é muito importante, porque o próximo produto que eu vou falar para você é sobre crédito privado. Muita gente diz assim: Ivanilda, eu já tenho a minha reserva, tá tudo certo, para onde eu vou agora? Então, uma das opções que você pode escolher é o crédito privado. Quando eu recomendei para você começar pelo Tesouro Selic para fazer sua reserva, porque esse Tesouro Selic é título público, ou seja, você empresta dinheiro para o governo. Mas você pode emprestar o dinheiro para instituições financeiras privadas, você pode emprestar dinheiro para bancos, por exemplo. É aí que se encaixam os famosos CDBs, os LCIs, os LCAs e os fundos de investimento. E o dinheiro precisa ficar lá nesse produto pelo menos 6 meses. Por isso que eu te falei, você já sabe quando você vai precisar do seu dinheiro de volta? Porque se você quiser ganhar mais dinheiro com os seus investimentos, uma das coisas que você precisa ter é um pouco de disponibilidade de tempo. Isso mesmo, você precisa deixar o seu dinheiro paradinho lá ou mantido no investimento que você escolheu por volta de 6 meses pelo menos. Ok, pode ser que você encontre papéis LCI, LCA e até CDB por 90 dias, papéis em que seu dinheiro fique parado lá por 90 dias. Mas você pode ser que encontre também negócios em que o seu dinheiro vai ficar retido por um período de 6 meses, ou equivalente a 180 dias. Por isso que eu perguntei, quanto de dinheiro você tem, quando você vai precisar desse dinheiro de volta e o nível de risco que você está disposto a correr. Porque muitas vezes existem CDBs, por exemplo, que você vai precisar ter R$1.000, R$3.000, R$5.000 para ter acesso a esse investimento. Então isso aí dá uma esbarradinha no quanto você tem para investir.
Outras vezes você vai ter LCI, que são papéis voltados para negócios imobiliários, ou LCA, papéis voltados para o agronegócio, em que você também vai precisar de mais dinheiro. R$1.000, R$2.000, R$3.000, e você vai deixar esse dinheiro nesse tipo de investimento por 3 meses, 6 meses, 9 meses. Então você precisa disponibilizar tempo. Talvez você não precise ter tanto volume financeiro, mas você vai precisar de tempo. Então, o que eu falei para você? Faz dever de casa, depois você vai para o crédito privado. Então, emprestar dinheiro para bancos que façam negócios. Ok. Outro produto que você pode investir são fundos multimercados. É um tipo de aplicação financeira que reúne recursos de vários investidores. Então, é um conjunto de investidores que são chamados de cotistas, e esse conjunto de investidores investe numa cesta de ativos em diferentes mercados. E muitas vezes seria interessante você deixar esse seu dinheiro investido nesses fundos multimercados. Como o nome diz, pode investir em diversos mercados por pelo menos 2 ou 3 anos. Então aí batemos de novo lá, referente a quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro lá e quando você vai precisar desse dinheiro de volta. Então essas perguntas iniciais que eu coloquei para você aqui no comecinho desse vídeo, elas são importantes para você tomar decisões quanto a outros investimentos que você vai escolher. Eu sempre digo que o mercado financeiro é muito rico em possibilidades. Então você precisa se fazer as perguntas certas, ter as respostas também de acordo com o seu perfil, para você poder escolher o investimento correto. Você pode escolher também um outro tipo de investimento, que aí sim você pode correr alguns riscos, que são fundos imobiliários, fundos de ações, ou você pode comprar ações, papéis diretamente em bolsa de valores. Olha que interessante. Quando a gente chega nessa parte aqui, fundos imobiliários, fundos de ações, papéis em bolsa, você precisa já ter uma familiaridade com algo chamado home broker. Home broker é aquela plataforma que te dá condições de comprar títulos na Bolsa de Valores. Então, o que a gente tem falado aqui já faz algum tempo? Que você precisa abrir uma conta de investidor em uma plataforma de investimento. Que pode ser, por exemplo, a corretora do banco onde você tem conta. Tudo bem para você começar. Porque até para você investir diretamente em títulos do Tesouro, por exemplo, você precisa ter o seu cadastro numa conta de investidor, numa corretora de um grande banco. Ou de se não for de um grande banco, você pode abrir também através de um banco digital. O que eu sempre digo para os meus clientes? Que se eles têm conta num grande banco, para investir em títulos do Tesouro, não precisam sair do banco. Podem usar a corretora do banco onde ele já tem conta. Quando você for ampliar o seu horizonte de investimento, seria interessante você ter o seu cadastro em uma corretora independente, que não fosse necessariamente um banco desses bancões, que tivesse, por exemplo, fosse um banco digital, tivesse uma corretora independente para você poder começar a comparar. Comparar o quê? Oportunidades de investimento. O que acontece quando o investidor é iniciante? Ele não conhece o mercado ainda. Ele mal começou a investir. Então, para não se assustar, né, para ficar dentro de um ambiente que você conhece, seria interessante você começar a fazer o seu cadastro no banco onde você tem conta, porque aí você começa do jeito que eu te ensinei. Você começa pela reserva, depois você vai para papéis privados, depois você vai para fundos de investimento, depois você vai ficando mais audacioso, porque eu estou imaginando que você mantenha o seu ritmo de controle financeiro, que você mantenha
aquela sobra financeira frequente e você vai poder ampliar os seus investimentos. Então, existem muitas possibilidades de investimento. Você pode colocar o seu dinheiro, sim, para trabalhar para você, sim, para trabalhar muito bem. Mas você tem que ser um bom gestor do seu próprio dinheiro. Muitas vezes as pessoas esquecem. Aí você pode dizer, Ivanilda, mas para fazer a gestão do meu dinheiro é fácil. Se for fácil para você, tá ótimo. Tudo bem, mas para muitas pessoas não é. Elas se desorganizam ao longo do caminho. Muitas pessoas entram em contato comigo e falam, Ivanilda, eu preciso de uma consultoria, eu preciso de um acompanhamento de um profissional, porque eu não estou dando conta de me manter organizado sozinho. Eu preciso de apoio profissional, eu preciso do beabá, eu preciso saber os passos, eu preciso de um método. Então é isso que as pessoas vêm buscar aqui e é isso que eu ofereço nos projetos de consultoria para pessoas, casais e famílias. Agora, se você falar para mim, Ivanilda, eu dou conta, pode deixar que eu resolvo sozinho. Ok, então se você já fez lá a sua reserva, bora lá, você vai para o crédito privado, que são títulos de renda fixa emitidos por emissores privados. Depois, você vai para fundos multimercados. Então, esses títulos aqui, que são do crédito privado, é um produto, um tipo de produto que você pode deixar o seu dinheiro lá, você vai precisar deixar o seu dinheiro, talvez por pelo menos 6 meses. Mas há papéis, há clientes meus, por exemplo, que já deixaram o dinheiro investido nesse tipo de produto por 12 meses, 24 meses, 36 meses. Então, são pessoas que têm uma disponibilidade melhor de tempo e de caixa. Porque às vezes você tem que fazer investimentos mínimos de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil. Então, nós estamos falando aqui a respeito de crédito privado, títulos de renda fixa emitidos por emissores privados. Outros tipos de papéis são fundos multimercados. Aí não são papéis diretamente, você entra, investe num fundo de investimento, ou seja, vários investidores em conjunto, que são chamados de cotistas, investem numa variada cesta de ativos de diferentes mercados. Pelo nome você já identifica, fundo multimercados. E seria interessante você deixar o seu dinheiro lá por 2 ou 3 anos, mais ou menos. Então você tem que ter uma disponibilidade melhor de tempo. Fundos imobiliários, muita gente fala, Ivanilda, eu gostaria de investir em fundos imobiliários. O que é ótimo, você não precisa comprar o imóvel inteiro, você compra como se fosse uma parte do imóvel, você vai ter direito a uma parte do imóvel, ao aluguel de um imóvel. Agora, é importante você entender que os fundos imobiliários, assim como as ações, elas oscilam. Então, quando você partir para esse tipo de investimento, esteja preparado para manter os seus recursos lá investidos por 5 anos ou mais. Aí você pode falar para mim, Ivanilda, 5 anos, tudo isso, tem certeza? Então, quando você vai para o mercado de risco, você precisa dar um pouco mais de tempo para que os seus recursos, uma vez investidos, que eles retornem com lucro para você. Então, essa parte aqui de fundos imobiliários, ações ou até compra de ações diretamente, eu sugiro que você faça investimentos com moderação. Vá investindo aos poucos à medida que o seu patrimônio cresce. E o que é interessante aqui, à medida também que você fique, como é que eu vou dizer, que você se sinta mais tranquilo em trabalhar com plataformas. Por quê? Quando você for investir em fundos imobiliários e investir em papéis diretamente, quando você for adquirir os papéis, você precisa usar um home broker. Ou seja, você vai precisar ter um cadastro numa corretora de valores, seja de um grande banco, ou seja de um banco digital, ou de uma corretora independente, para você poder fazer compras de forma independente.
você vai comprar sozinho, você vai escolher sozinho ou sozinha. Muitas vezes o banco ou a corretora do banco, ela te dá orientações de como fazer, ela sugere que papéis você vai comprar, mas isso é uma decisão pessoal. Então, quando você for investir em fundos imobiliários, quando você for comprar diretamente ações, faça isso moderadamente e esteja preparado para deixar o seu dinheiro lá pelo menos 5 anos. Tem também produtos que a gente chama de proteção, como se fosse um seguro. Quando todos os outros investimentos que você já fez estão dando tudo errado, tem um outro tipo de proteção que você pode fazer uso, que são fundos de ouro e fundos de dólar e, mais recentemente, fundos, ou melhor dizendo, criptomoedas. Então, são moedas diferentes da moeda real e que você pode colocar uma parte do seu patrimônio lá também. Então, são chamados investimentos de proteção, de seguro, que em eventos de muito impacto, mesmo que mexe com as possibilidades do mercado, esses produtos vão ter um rendimento bom para equilibrar a sua carteira de investimentos. E tem mais um investimento que eu não falei ainda e vou falar agora, e ele é muito importante também, que se trata de aposentadoria. É um dinheiro que possa ficar investido por mais de 10 anos. São investimentos de longo prazo que você pode optar por fundos de previdência privada, mas fundos muito bem escolhidos, com baixíssima taxa de administração, e que tem inclusive benefícios tributários que podem ser muito bem aproveitados. Então, esse produto de previdência privada, ele tem vários benefícios que só ele oferece. E ele tem um detalhamento muito específico, é detalhamento para ele. Então, tem que fazer um estudo a respeito dessa previdência privada, a que mais se adequa a você, que você pode, inclusive, muito antes de você pensar em se aposentar, você já se preparar para esse tipo de investimento. Porque você vai ter juros ao longo de um período, e se você for jovem, um período muito longo para você se preparar para ter um valor expressivo quando você for se aposentar. E se você não for tão jovem assim, se você estiver na faixa dos 30, dos 40 anos, não tem problema. Antes tarde do que mais tarde. Pode começar já a fazer a sua contribuição para a sua aposentadoria, porque essa turma toda, imagino que você também, desejo isso para você, que você viva muito tempo. Então, se você chegar aos 90, aos 100, aos 110, 120, quem é que vai sustentar você? Então, você precisa realmente pensar em previdência privada. Mas é um dinheiro que vai precisar ficar investido pelo menos 10 anos. Então, eu chamo assim de investimentos de longo prazo mesmo. Mas tem benefícios tributários que podem ajudar você, que são específicos desse tipo de investimento. Então, você que tem me acompanhado aqui várias vezes, eu falo muito do beabá financeiro, que você tem que cuidar muito bem do seu dinheiro para você poder prosperar. Hoje eu vim falar para você sobre investimentos, como é que você pode escolher em diferentes produtos. Agora, aquelas 3 perguntinhas que eu te falei no começo. Quanto você tem para investir? Quando você vai precisar do seu dinheiro de volta? E o nível de risco que você está disposto a correr, você vai precisar responder em qualquer investimento que você for escolher, além da reserva. Por quê? Porque tem risco embutido. Mais risco, menos risco. Tem o tempo, alguns você vai precisar deixar mais tempo para amadurecer. Então, você precisa refletir. E o que acontece ao longo do tempo? Muita gente me fala isso: Ivanilda, eu quero colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. E o que eu quero? Quando me aposentar, eu não quero ter preocupação alguma. Eu quero ter tranquilidade financeira. Ok. Então, começa a cuidar bem do seu dinheiro a partir de agora. E começa a investir assim que possível. E você precisa investir bem. Precisa ter um conhecimento a respeito de investimento. Então, aqui nós passamos para você um conhecimento básico, assim, um conhecimento
que você vai precisar dele para o resto da vida. Que você, tendo esse conhecimento, você vai investir com tranquilidade. Por quê? Porque são as leis do investimento. O que você precisa saber a respeito de investimento, que a qualquer momento você vai escolher investimentos, você vai lembrar dessas regras para você investir bem. É o que eu passo para os meus clientes quando eles vêm até mim querendo saber como é que eles fazem para investir. A primeira parte você já sabe, você tem que cuidar muito bem do seu dinheiro. Quando? Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. É uma constante. Aí sim nós podemos avançar além do investimento em reserva. Reserva é o básico, mas isso aqui é o pulo do gato. Isso aqui você precisa saber. A reserva vai te ajudar até a investir mais e melhor. E eu vou te explicar por quê. Porque vamos supor que você está num determinado investimento, o seu dinheiro está, entre aspas, preso lá, né? Você combinou com a plataforma onde você investiu, que o dinheiro ia ficar parado e ficou combinado. O que você combinar com a plataforma, o período que o seu investimento vai ter, o período de maturação, quando ele vai voltar para você, vai ser aquele combinado. O que acontece? Se surgir algum imprevisto, que você precise de algum dinheiro, uma emergência qualquer, você usa a sua reserva de emergência. Todos aqueles valores seus que você investiu a médio e a longo prazo, você não precisa mexer, não precisa se preocupar, por quê? Você tem a sua reserva. Aí você usa a reserva com toda tranquilidade, depois você recompõe a reserva e aqueles seus valores que estão investidos em prazo mais longo, tá tudo certo. Você não precisa resgatar antes da hora, porque não precisa pegar dinheiro emprestado, não precisa nada. Você usa a sua reserva enquanto os seus investimentos estão lá, rendendo mais para você. Até nisso, a reserva de emergência vai te ajudar. Ela é importante para ajudar você a crescer mais, a fazer o seu dinheiro trabalhar mais e melhor. Pegou a visão? Entendeu a importância de você cuidar bem do seu dinheiro? Pois é, mas você não precisa fazer tudo isso sozinho. Você pode contar conosco com a nossa consultoria financeira pessoal personalizada para você, para casais e para famílias. É só você mandar uma mensagem para mim, eu quero, que eu entre em contato com você. É o que tínhamos para falar por hoje. Acho que deu certo, né? Deu tempo aqui da gente explicar investimentos, como você pode escolher investimentos de diferentes tipos. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algum assunto que você queira sugerir para nós, você também pode mandar. Você que passou aqui já deixou o seu joinha para nós? Sempre que você encontrar um conteúdo nosso, por favor, deixe o seu like. Pode distribuir os nossos conteúdos que estão nas redes sociais, porque eles são free, eles são livres, eles estão disponíveis. Espalhe por esse Brasil inteiro. Tem muita gente precisando de conhecimento financeiro, e o conhecimento financeiro que eu deixo aqui, ele é gratuito, pode ser espalhado tranquilamente. Obrigado pela sua companhia, até a próxima. Eu quero te dar os parabéns. Os parabéns porque você ficou aqui comigo, os parabéns porque você acompanhou todo esse vídeo e porque você está cuidando da sua prosperidade. Você já sabe que eu quero te ajudar a prosperar. No Brasil nós não somos ensinados a prosperar, nós somos ensinados a pagar boleto, não é verdade? E eu quero te ensinar a prosperar. E você começa a prosperar a partir do momento que você olha com carinho para o seu dinheiro e cuida bem dele. Siga aqui os nossos passos, hein? Olhe para o dinheiro e cuide bem dele. Viva no azul. Tenha reservas constantes. Não precisa ser um absurdo de reserva, pode ser valor modesto, mas comece, monte sua reserva e aí sim você vai poder fazer outros investimentos. Siga esses passos todos e prospere. Precisando de ajuda? Manda aí. Pergunta para nós que a gente responde. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Até a próxima.